Olha, gente, a história que eu vou contar agora é uma história mesmo, uma história do Brasil, uma história de redemocratização do Brasil. Exatamente. Olha, o meu entrevistado de hoje, ele tinha uma militância, ajudou a construir a ponte Rio-Niterói, chegou a ser líder sindical lá no Rio de Janeiro, decide voltar para a sua terra, Alagoas. Aqui se elege deputado estadual e num momento difícil, e no momento que a Assembleia Legislativa tinha uma turma da redemocratização, dos partidos ganhando novas caras, que antigamente só tinha Arena e MDB. E aí vem o PMDB, vem o PSB, vem o PDT, vem os partidos de esquerda, PCdoB, ganhando a sua formatação original, que não podia naquele período da ditadura militar. Depois de deputado estadual, se elege vereador e fez um trabalho lá também, uma movimentação política, até se eleger prefeito de Maceió. Naquela época não existia mandatos consecutivos. Então foi prefeito uma vez, indicou, fez a sua sua sucessora, que no caso foi a prefeita Cátia Borne, se elege governador de Alagoas, recupera a autoestima de servidores, da população que andava meio cabisbaixo, se elege deputado, a história é longa, se elege deputado federal, volta a ser vice-prefeito de Maceió, numa composição com o prefeito JHC, e ele voltando a dirigir o PDT, sempre ele teve ali entre o PSB, PDT, sempre partidos, eu diria assim, de centro-esquerda, porque não dá para falar que esses partidos são totalmente configurados como esquerdas, centro, esquerda, esquerda para centro. É isso mesmo. Mas ele... E aí achava que a vida dele, a carreira política dele acabaria ali. Até que naquele ninho do PSB, que depois virou PL, não cabia mais ele. Foi para outro ninho, do ninho que é o próximo dele. O centro-esquerda se alia ao MDB e se elege vice-governador de Alagoas. Então, atualmente, a situação dele é muito interessante. É vice-prefeito de Maceió e vice-governador eleito. Eu estou falando, claro que você lembra, né? 3 milhões e 300 mil alagoanos. A classe política sabe de que eu estou falando. Vocês sabem que eu estou falando de Ronaldo Lessa. Primeiro, muito obrigado. O senhor me dá a honra de entrevistá-lo. O senhor que tem uma história interessante, de indas e vindas, de centro, de radicalismo, de enfrentamento dos poderes. É uma honra poder entrevistar o senhor. Muito obrigado. Mas vamos para o início dessa história. Arrependido de agora ser vice-governador ou feliz por ter conseguido mais uma vitória na sua carreira política? Arnaldo, primeiro que eu quero agradecer o convite, né? Ser entrevistado por você nessa emissora. Já tivemos um passado longo, porque você está aqui há muitos anos. Eu acho que no mesmo período, a década de 80, quando que você chega, chegamos juntos. Então temos uma história de convivência. Tanto você fez um relato aí da carreira que a gente já ocupou aqui no Estado. Eu esqueci de acrescentar só um detalhezinho. Qual que eu acho foi? que falar do velho senador Teotônio Vilela, que tinha um carinho pelo senhor também muito grande. Foi, e ele foi um dos responsáveis por ter voltado. Eu voltei, eu estava trabalhando no metrô no Rio e ele era vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros e ele me convenceu de vir para a assessoria dele. Depois é que veio o projeto de eu ser deputado estadual, quando ele adoeceu. Aí foi outra história. Mas a vida, né, tem essas coisas. Dizem que Deus escreve certo, colhe as tortas. Eu não sei. Eu acho que Deus escreve certo de todos os jeitos, de todas as formas, entendeu? Mas é uma alegria. E outra coisa, eu estou muito bem. Politicamente o senhor está bem? Estou porque é o seguinte, achei que aquele instante de candidato a prefeito, a vice-prefeito, foi o caminho que eu tinha que tomar. Não enfrentar a direção nacional, que ela já tinha feito um acordo sobre Recife e Maceió, que era para apoiar o PSB, não é? E achava que essa era a E era uma tendência do PDT apoiar o MDB em Alagoas? Não, naquela época não. Naquela época eu era candidato.
O problema é o seguinte, tínhamos 3 nomes, Kátia, Judson e o Corinto. 3 pré-candidatos. Falando da época lá dos anos... De prefeito, de candidatura de prefeito. E nosso nome estava colocado, né? E depois há um entendimento nacional em que pede para ver se eu aceito ser o vice do JHC. E nós aceitamos. Diferente de Pernambuco, que houve um outro caminho. A questão de Pernambuco foi diferente da gente. Eu acho que foi importante, entendeu? Eu ter feito essa escolha, essa opção de ser vice dele. Acho que ainda está mostrando isso, ainda prova isso, a aceitação do governo do prefeito. Ele está aprovado até agora, entendeu? Estou dizendo até agora porque eu estou usufruindo dessa gestão. Mostrando que mesmo no período com o qual eu tomo a decisão de aceitar a candidatura de vice-governador, não diminuiu você? Em nada, pelo contrário. Quer dizer, e mudou isso a sua relação? Vice-prefeito. E mudou a sua relação com o JHC? Não, é evidente que durante o período a gente ficou sem contato. 2 vezes nós falamos no telefone. Era um adversário de confrontos diretos. Direto. Né? Então isso era até bom para respeitar os espaços e tal. Mas eu cumprindo o meu papel, evidentemente diminuto, mas ele precisou se atirar mais, se afastou um período para se dedicar à campanha. Eu, como não tinha o meu papel de vice, sempre é um papel secundário em relação ao dono do cargo. É uma expectativa de poder. É uma expectativa de poder, embora algumas coisas a gente age imediatamente. Por exemplo, você é interlocutor de muitos segmentos, dos próprios servidores, da sociedade. E algumas coisas que... Esse era o seu papel? Fazer a interlocução? Esse foi o principal papel E é o legado que você leva, deixa lá. Embora eu não posso dizer que só foi isso. Teve muitas coisas... Vocês atuaram na área do turismo, né? E não teve... A gente tinha a iluminação de Maceió, sobre a responsabilidade do PDT, e o turismo, né? E o esporte. Então, o PDT nós tínhamos esse trabalho... junto com todo o resto da administração do JHC, além do que, por exemplo, como vice, muitas vezes era um assunto que nem tratava de uma coisa nem outra. Por exemplo, era uma praça que precisava ser reformada, você ia conversar e às vezes conseguia. Fazia essa interlocução, claro, comunidade e prefeito. É evidente que a última... palavra é dele. A palavra é dele, mas muitas vezes o próprio prefeito concordava e fazia. Então, isso não... Vocês dois vão acabar agora em dezembro, essa relação, né, natural, mas termina bem? Vai terminar bem. Eu tenho dito a ele, eu digo, olha, o que é que ocorreu? O partido precisa crescer, é preciso que a gente tome posições. Acho que o país estava vivendo um momento muito difícil. Ainda está, porque está aí os segmentos que continuam insistindo em não aceitar a decisão democrática. E você conhece, entendeu? Como eu também conheci, pessoas que já sofreram com o que eles estão pedindo à volta, né? Pois é. Então, a vitória do Bolsonaro, na minha opinião, era um risco para o país. É um risco porque tem por trás dele, quer dizer, a direita mais feroz. Não estou nem dizendo que ele o faz, muitas vezes ele é utilizado por ela, mas ela tem um propósito como eles estão colocando hoje, tá claro, de tentar fechar. Você imagina, depois de tudo que a gente passou, e não foi só uma ditadura, mas a última que a gente viveu, a gente avança na redemocratização, avança em muitas coisas, porque nos direitos sociais, direitos individuais, quer dizer, o país cresce. Não combinava contigo ali, né? Não tinha. Não tinha espaço para você ali. Não, pois é, mas então essa decisão de estar aqui, você falou de centro-esquerda, que não é a esquerda, a chapa do Paulo não é a chapa de esquerda, mas é o lugar da centro-esquerda. Está lá o PT, está lá o PCdoB, está lá o PV e estamos nós, PDT. Não tinha cara de estar no outro canto. A cara da gente, o papel estratégico. Era um papel importante para Alagoas, eu acho, mas era para o país. Mas quem cobrou isso de você? O Brasil corre o risco, entendeu? Correu o risco se o Bolsonaro vencesse essa eleição. Eu não sei como seria daqui para frente. Claro, porque a direita botou a cara. Né? Eu não estou dizendo nem que
por exemplo, todo mundo dali à direita. Então, não é. Aquele disse assim, eu sou o líder de 60 milhões, etc, etc. Não é verdade. Ali teve o antipetismo, ali teve o anti não sei o quê, ali teve a dúvida. Essa é a leitura. Há um pedaço da direita, que para mim é 20, 25% do país, que ela vivia escondida, porque não havia espaço, depois da ditadura de aparecer, e com ele apareceu. Porque ele faz um papel que eu nem sei. Que é perfeitamente normal de uma democracia, né? Agora tem que mostrar a cara, que agora eles mostraram, tem representatividade no Congresso Nacional. E outra coisa... Não cabia você no outro lado. Não. Então eu acho que cumprir um papel para o país, nacionalmente, sobretudo no segundo turno, quando o PDT apoia o Lula, quer dizer, coloca... O projeto Lula. Claro, o projeto Lula. O projeto nosso do Ciro era um projeto avançado em vários aspectos, mas que não conseguiu o eco da sociedade. Então, não tinha outra saída a não ser votar no Lula, entendeu? É completamente diferente dos valores do Bolsonaro, completamente, né? Não tem nem comparação em relação às coisas. E não foi difícil, para mim aqui foi fácil, porque quando governei, 4 anos eu governei com o Lula, e o Lula fez por essa Alagoas, como o aeroporto, estávamos juntos, o Canal do Sertão, o início, o programa Luz do Campo, quer dizer, então, o pobre teve dignidade naquele período, quer dizer, então, não foi difícil para a gente ir. E outra coisa é o seguinte, o Paulo é isso. A conversa... Eu chegar do Paulo, eu quero chegar do Paulo. O PDT deixa o PL agora, não, né? Não era PL, mas deixei. A época era o PSB, né? Era o PSB, mas ligado ao B e ao PP. PL, e ao PP, extremamente. Então, neste grupo, você sai bem desse grupo. Porque esse grupo, nós estamos falando do presidente da Câmara, Arthur Lira, não é? Mas eu acho que União Brasil. Ninguém tem dúvida dos pontos de vista. Eles estão... Desde a minha época de estudante, quando fui presidente da FADU, até hoje. Do tempo que passei, que fui preso. Então, pode não gostarem, mas eu não engano. Sabe, primeiro a seriedade com que eu trato a coisa pública, o respeito e a minha posição de esquerda mesmo. Eu acho, como você, eu acho até que estou num partido que não é de esquerda. O PDT é um partido de centro-esquerda e essa composição que nós fizemos é uma composição de centro-esquerda. Entendeu? E não cabia outra no Brasil no momento. E acho que o Lula vai fazer um governo de coalizão. Também não tem outra saída para isso. Exatamente. Para poder a gente enfrentar esse novo país que a gente está vivendo, que é uma nova realidade. Você muda. E como é que você foi recebido nesse novo momento? Eu vou fazer uma pergunta provocativa. Quem lhe convence? Olha, seu lugar não é aí, sem aqui. É alguém da cúpula do PDT ou do MDB ou é você mesmo que... Ou há um conjunto de forças que eu resisti. Até onde deu. Porque, veja só, por uma questão de que, olha, estou aqui com o mandato dado pela população. Eu tenho muito respeito ao servidor, à população, ao voto. O voto é sagrado. É uma procuração. Boa. Tenho muito respeito. Então, isso era uma coisa que me incomodava. Então, eu tentei resistir às discussões internas do partido e nesse período, o que ocorreu? Episódios que convenceram as pessoas do próprio partido que, por exemplo... O PT, o MDB, o PV, chegaram com você e conversaram? Olha, oficialmente eu não posso dizer que eu sentei com o Ricardo, por exemplo, me convencer de ir. Sim. Mas tivemos com essas pessoas em vários momentos, aliás, nunca tivemos separados totalmente. Porque sempre foi o nosso campo. Em muitos momentos nós estávamos juntos, defendendo a mesma coisa, mesmo, por exemplo, você nunca viu um pronunciamento meu falando do Lula. Com todo respeito ao Ciro Gomes, eu nunca concordei com aquela forma. Até porque eu acho o seguinte, você tem que ter lado. Você está entendendo? Na política não dá para ficar, senão vira Aí você pode dizer assim, não, mas ele tinha um lado que era... Sim, mas você vai até... Quando não tem lado, vira PSDB. Pois, entendeu? Então, o que ocorre? A gente não chegou oficialmente, o PDT, a conversar sobre essa questão. Não foi que eu diga que esses partidos de centro-esquerda me convenceram. O próprio PDT
O próprio PDT foi o que mais forçou o de Alagoas a que a gente primeiro continuasse no processo. A gente não podia deixar de ter candidatura. Isso foi uma coisa. No projeto majoritário de 2022. E a outra questão foi a forma com que o governador conduziu o processo. O governador que você diz, Renan Filho? Não, o governador Paulo. Paulo Dantas. Paulo já era o governador. Ah, sim. Ele já estava no governo. Sim. Os primeiros contatos. Os primeiros contatos comigo foram contatos institucionais para a gente discutir Alagoas, os projetos administrativos. Ele não falou em política no primeiro dia. Para não dizer que não falou de nada, falou da nacional, um pouco do quadro nacional. Mas local, nada. Depois, o que houve? Depois houve como dizer, interlocutores. Né? Interlocutores de todos os sentidos, inclusive da própria Assembleia, o presidente da Marcelo Vitor também, depois de alguns deputados se aproximarem, eu acho que depois disseram que valia a pena continuar conversando comigo, até o governador me chamar para conversar. Aí fui novamente, aí sim, já com a posição para discutir a questão da vice, porque ele já tinha mandado o interlocutor dizer que ele queria que eu fosse o vice. Quer dizer, nós temos aí, nesse conjunto de força, o MDB, o mais forte, né? A gente tira assim, pelo parlamento estadual, 14 deputados, né? Dentro, e eleito agora novamente 14. E ele também fez questão de dizer que o presidente do MDB, o Renan Calheiros, é quem oficializaria o convite, né? Porque ele, como governador, queria... O chancelador... Chancelaria era o Renan. E aí ocorreu. Alguns dias depois, o Renan me visita e faz o convite oficial. E como é que você vê, você analisa agora a resposta do povo de Alagoas? Porque foi uma diferença interessante, né? Como é que você vê a resposta para esse novo momento de Alagoas? Porque agora vai ser o momento, efetivamente, Paulo Dantas. Exato. Primeiro foi uma continuidade de coisas certas que vinham no governo Renan Filho. Por exemplo, o enfrentamento da pandemia, a construção de hospitais, a infraestrutura que ele colocou das estradas, a prioridade que ele deu na questão da segurança pública, que quando ele pegou o governo em 14, era lá embaixo, era um problema sério a questão da segurança. Ele foi construindo o CISP e tal. Tudo isso foi importante, né? A posição da educação, o Paulo pegar um governo aprovado e dar sequência. E dar um outro ritmo dele também. E bota a cara. Qual é a cara do Paulo? Primeiro, essa é a questão seguinte, olha, a prioridade, por exemplo, na questão agrícola, a questão da agricultura que você conheceu familiar, bem, que precisava. Exatamente. A prioridade é a questão do concurso público, o respeito ao servidor. Quer dizer, cada dia que eu conversava com o Paulo, eu ia chegando à conclusão que esse cara era um cara que... Era o cara, como diria, exatamente. Como diria o Obama lá. Eu que não conhecia ele direito. Está entendendo? Quer dizer, então isso foi uma coisa que foi crescendo e amadurecendo, até a gente dizer o seguinte, então, não há outra história, tá, eu vou acompanhar os companheiros do PT, PV, PCdoB, e todos os partidos que estavam lá, e o próprio MDB que eu comecei, primeiro partido que eu disputei em 82, a deputado estadual, foi pelo MDB. Quer dizer, então, era hoje... você, Selma Bandeira, Eduardo Bonfim. Eduardo Bonfim. Né, que depois foi PCdoB. Mas nós três... O time foi um time bom. Era um time bom. Alcides, Mendonça, quer dizer, aí você... Moacir... A conjuntura política atual ressuscitou aquele movimento lá de trás, né? E na hora correta. Era correta. O líder nacional que podia fazer esse amálgama era o Lula, não tinha outro. Está entendendo? E vem de uma forma muito importante, porque ele vem questionando todos os valores. Agora, veja bem, mas qual é a grande lição disso tudo? É que você precisa, ficou claro, que precisa que a gente aprimore as nossas instituições. Entendeu? O Lula é o caminho para... O judiciário precisa ser revisto. Esse modelo não é um modelo que vai avançar a gente mais. A gente precisa do judiciário, precisa mexer no legislativo, precisa no executivo. Modernizar. Nós estamos... A única coisa... A gente não pode permitir que haja o atraso que está havendo hoje desse pessoal pedir ditadura.
Achar que isso é a solução. Quer dizer, agora nós erramos. Nossas gerações tínhamos que ter colocado a direita do tamanho dela, pequenininha mais ainda. Mecanismo Quer dizer, suficiente, mas a onda não é uma coisa como não depende da gente só. Quando eu digo a gente, as gerações nossas de pós-guerra que foi crescendo e avançando nos direitos humanos, humanitários, sabe? Contra as fobias, contra o racismo, tudo isso que o mundo está conquistando, né? Depois de uma onda de 10 ou 15 anos atrás, que veio uma direita grande. A direita chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, chegou aqui. Entendeu? Então é a hora da gente dizer assim, basta, não venham mais, porque não é isso que a gente quer, e nem é isso que Deus quer, que é tanto que eles falam dele. Ronaldo, entrevistar você é muito bom, porque é uma história viva dos últimos 50 anos de militância política, de carreira política, de história política. Eu tenho 5 minutos agora e quero aproveitar e quero já deixar aqui acertado com você, telespectador, que ele vai voltar. Eu vou combinar aqui uma data lá para fevereiro, porque eu vou dar uma folga a ele para janeiro. Fevereiro eu quero trazer ele de volta. Mas vocês vão governar agora. Há uma perspectiva, eu entrevistei o governador Paulo Dantas, ele fala em priorizar a saúde, em priorizar a educação, a agricultura, que você conhece. E a educação de base, 200 creches ele quer conversar agora, que coisa maravilhosa. Porque a questão da educação, a gente só vai mudar daqui a uns 15 anos, 20 anos, as gerações vão mudar, precisa vir de baixo para cima, está corretíssimo. O PDT vai ser coadjuvante ou vai ser protagonista desse processo? Vai governar junto? Do tamanho que ele me permitir. A gente vai ter um espaço, evidentemente, do governo, isso não tem a menor dúvida, mas não basta isso. Eu não estou ali para poder ter uma secretaria, porque ele não precisava ser o vice. Quando ele me chama para o vice, dizendo que vai precisar da nossa experiência, eu quero estar ao lado dele. Eu quero trocar ideia. Não sou dono da verdade, porque se fosse, não precisava estar mantendo. Eu acho que cada dia que a gente está na vida, a gente está aprendendo. Sobretudo o seguinte, começa a dizer o seguinte, quando começou não existia nem celular, quanto mais toda essa parafernália que hoje existe com relação à modernidade. Esses partidos que compõem essa oposição, nesse momento, estão unidos e vendo o que Alagoas precisa superar? Porque nós vamos vir um ano economicamente difícil aí pela frente. Eu acho que esse grupo, pode ser que eu esteja enganado. A gente nunca... Em política não dá para cravar nada. Não dá para cravar nada agora, mas eu acho que a relação do grupo, a campanha foi bonita, foi harmoniosa, foi fantástica, você está entendendo? E essa pregação de que as obras vão continuar? A campanha baixou o nível, foi para coisas que não podiam ter chegado, e mesmo assim o povo enxergou mais, entendeu? Então eu acho que nós, os partidos, temos, primeiro, a obrigação de nos reinventarmos, né? Não dá para continuar com a mesmice, com a velhice? Não dá. O PSB, por exemplo, caiu para 14 deputados, o PDT caiu para 17. Quer dizer, eu não sei como foi o PT, mas está com o presidente da República. Mesmo que tenha diminuído a bancada, está com o presidente da República, é outra coisa, né? Então, a forma com que o Lula está colocando, está o Alckmin, que vem de outro segmento, mas é o cara que está fazendo porta-voz. O Alckmin era PSDB, hoje é PSB. Quer dizer, então, fica claro a visão, eu acho que, de estadista dele com relação a isso. E o compromisso que a gente tem com o futuro. Pelo que o senhor está lá dentro da cozinha, o que o povo alagoano pode esperar para a partir de janeiro? Esperar que não só as coisas que estão dando certo ela continuar, mas que a gente aprofunde alguns aspectos que precisam ser aprimorados. Por exemplo, da área social. Nós temos ainda uma diferença muito grande das pessoas de um nível lá em cima Nós temos 3 milhões e 300 mil alagoanos, 1 milhão e 800 mil na linha da pobreza. Não podemos continuar com isso e achar que isso é normal. E aí o Paulo Dantas tem essa clareza de a gente avançar, o Estado como protagonista do processo, avançar no sentido, vamos dizer assim, que foi do FECOEP que a gente construiu, que é de, não é manter isso, hoje tem que comer... Não é dar o peixe, ensinar a pescar. Exatamente. Hoje tem que comer, não adianta você tirar o auxílio, você tem que fazer isso comer. Mas o mais importante é a gente preparar esse pessoal para dar um salto da vida dele, para eles melhorarem de vida. Isso aí é a visão. Está no conjunto, isso não é... O Paulo absorveu bem, a relação dele com esses partidos
e tenho a sorte de ter esse presidente foi o Lula. Foi muito bom isso. Vocês já tiveram, você e Paulo já tiveram, nós estamos falando do Paulo, né, mas é o governador eleito, Paulo Dantas, que é do MDB, Ronaldo Lessa, do PDT. Vocês já tiveram com o presidente eleito ou com a equipe de transição, já levando a demanda? Ele teve depois, eu não. Eu só tive com o Lula quando ele veio aqui. E como é que foi esse encontro, Ronaldo Lessa e Lula? Muito bem. A gente sempre se bem. Algumas vezes tiramos farpas um com o outro, mas o carinho, o respeito não muda muito nada. Quer dizer, entendeu? Eu acho que agora lá depois da eleição, o Paulo já parece que já teve Brasília e tal, mas eu não fui. Eu viajei para Rio e São Paulo, mas para uma reunião do PDT no Rio, e de São Paulo foi questão médica minha, mas nada política. Há uma movimentação na direção nacional do PDT, que alguns nomes aparecem lá que vão ser apresentados como uma opção do PDT para uma provável composição de coalizão. E o seu nome está lá naquela lista. Tá, eu tenho certeza que está. Toda outra fui. O problema é que eu não saio da lista. Mas as outras vezes, para indicação de ministro, sempre foi quando saiu o Lupe, depois quando saiu o Figueiredo, o cearense, nosso deputado, foi líder. Entendeu? Não, eu não tenho essa expectativa de que seja convidado para ser ministro. Mas ser vice não é a carreira final do Ronaldo Lessa. Eu estou entusiasmado, quero responder a essa confiança da população. Eu quero dar resposta, eu quero que o Paulo precise de mim e eu com ele, a gente faça o melhor da gente, que a vida nos ensinou até hoje. Isso é que eu quero. E aí, isso às vezes é o que faz a gente não envelhecer. É ter sonhos, é ter... compromisso com o futuro, é contribuir. Isso é muito importante. Isso, para mim, é bom demais. Nós tivemos uma campanha dura, difícil, tanto no cenário nacional como no cenário local. Alguma mágoa? Não, eu fiquei triste com algumas coisas. Fiquei triste porque acho que a gente não acrescenta. Não amadurecemos. Quer dizer, a nova política não pode ser isso. Não pode ser isso. Entendeu? Há equívocos graves. Agora, acho que não cabe na política mágoa. Se fosse assim, tinha gente que eu não falava mais, já era inimigo. Eu fiz pazes com todo mundo. Todos. Que eu, na minha vida, tivemos embate, acabou. Eu não... Depois de uma carreira... E não vale a pena manter isso. Eu quero, por exemplo, com o próprio Jota, o prefeito, eu quero manter o máximo de amizade, dizendo o seguinte, olha, ser vice-governador é mais do que vice-prefeito, que tem que ajudar o Estado todo. Eu estou ali para tentar... Mas é expectativa de poder. Então, né? Esse Estado todo é importantíssimo, a capital. Então, entendendo? Quer dizer, ou seja, eu estou num outro estágio para também contribuir com Maceió, com clareza. É preciso que o Maceió saiba que eu saí de ser vice, me dá até mais chance de eu poder fazer mais por Maceió, se Deus quiser. Nós estamos vivendo aí momentos da política que ainda mostram um pouco de tensão. E você está falando que a política precisa se modernizar. Como se modernizar? As eleições são de 2 em 2 anos. Primeiro vem de vereadores e prefeitos, né, dos 102 são municipais, depois estaduais. As estaduais. Mas você já vê que já há uma rusgazinha entre prefeitos e governador, né? Há a condição de, por exemplo, você fazer essa ponte, vamos deixar a eleição municipal para daqui a 2 anos e vamos tocar a vida para frente, não repetir essas coisas que nós estamos vendo por aí? Eu acho que é um caminho, eu acho que a gente não pode viver só pensando na eleição seguinte. O governante que entra hoje pensando na próxima eleição, na reeleição, é muito ruim, porque você termina... às vezes sem querer, mas pelo efeito, você atropelando. Você deixa de ser, eu acho que às vezes você corre o risco de não ser estadista. Eu acho que o governo o Estado tem que continuar. Você está entendendo? Sim. E você será medido pelo que você fizer de bom, não é pelo que você precisa fazer. Por exemplo, o Lula disse agora que não vai ser candidato. Ele disse isso antes da eleição, né? Pois disse antes. Quer dizer, eu acho que é importante... Ele vai ter 3 ou 4 anos de calmaria aí, né? É de calmaria e também precisa testar muita coisa da gente. Por exemplo, o sistema presidencialista, ele tem vantagens e tem muitas desvantagens. Porque você fica refém do Congresso?
veja bem, fica refém no Congresso com o qual o povo não tem o mesmo compromisso. Qual é a diferença? É o seguinte, o parlamentarismo, o cara que vota no parlamentarismo sabe que o parlamentarismo vai governar. Sabe? Aí ele pensa 3 ou 4 vezes para escolher o federal dele. Hoje não. Hoje ele se preocupa com o presidente e com o governador e o prefeito. O resto não sabe. O resto ele pergunta se teve uma pesquisa que 60% não se lembrava que tinha votado para o federal. Quer dizer, então a gente dá o poder enorme de forma aleatória, por razões que uns dizem que é o futuro que você vê aí isso, hoje. aquilo outro, até cadastro falam. Quer dizer, então o fato é que a população ela age de um jeito e diferente do outro. Como se o presidencialismo ele fudesse tudo, não é verdade. O futuro do Brasil é o parlamentarismo? Não, eu acho que é do mundo. Eu acho que do mundo. Agora, você pergunta, está na hora de fazer isso? Eu não sei. É um processo cultural. Isso não é uma coisa que você, com a varinha de condom, você resolve. Né? É um caminho. Por exemplo, a redução dos partidos, as barreiras estão cuidando de diminuir. Agora, para se chegar lá, eu acho que precisa chegar. Eu acho que é o caminho. É a gente tentar trabalhar nesse sentido. Aí que eu falo dos partidos se reinventarem. Ronaldo, eu também, né? Você também, né? Eu vou contar aqui um segredo para Ronaldo e para você que está nos ouvindo. O cara que tinha que me dar o horário ficou tão entusiasmado que se perdeu. Eu também estou. Acabou. Muito obrigado. Você tem um compromisso com a gente de voltar. Com certeza. Tá? Em fevereiro nós vamos conversar novamente quando tiver já configurado o governo Paulo Dantas, as prioridades, o que o PDT promete, o que o PDT vai fazer. E o futuro de Ronaldo Lessa. Hoje é ser vice-governador, né? Para encerrar. Vice-governador e ajudar toda essa turma que puder, que está no governo, que estão fazendo essa nova Alagoas melhor do que já está e o Brasil, que a gente precisa. Sobretudo as pessoas. Né? A gente, quando diz assim, crescimento e desenvolvimento. Quando se desenvolve, é porque todo mundo vai. Crescimento é de camadas. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, gente. Olha, gente, o Conjuntura trabalha busca informações e entender o que está acontecendo no mundo da reforma agrária, da política agrária desse país, da política de saúde, da economia, da política partidária, da educação, da ciência e da cultura. Porque não há como imaginar um povo como Alagoas, um povo como o de Alagoas, 3 milhões e 300 mil alagoanos, sem falar que isso aqui é um berço, uma efervescência cultural. Com ações organizadas, ações oficiais, protagonistas e protagonismo de setores da sociedade. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, havia um interesse nacional em despertar a cultura como um mecanismo de preservação, de identificação, de valorização de um povo e também de mercado, de economia. E aí houve uma explosão de movimentos. Em Alagoas nós temos, em alguns bairros da periferia, de áreas de baixa renda e áreas favelas, espaços de resistências culturais, a quem eu mando um abraço e felicito esses guerreiros. Um desses setores que ficou nacionalmente conhecido, que já tivemos matérias nacionais, rádio, jornal, televisão,
a Casa da Arte, que fica na periferia, no litoral norte, mais precisamente num bairro revolucionário, é isso mesmo, revolucionário, chamado Garça Torta, no litoral norte aqui da cidade, a 15 quilômetros da capital. E lá, numa iniciativa de uma mulher que renasce para a sua vida pessoal, Edna Constant, e transforma a sua casa num espaço de arte. Mas que espaço é esse? Que revolução aconteceu naquela casa, com aquela mulher? A casa nasce lá, tem mais de 40 anos, quase 40 anos já de existência. E Edna Constant, é quem eu gostaria de estar aqui entrevistando, não está mais entre nós. Mas a história dela não acabou, muito pelo contrário, me parece que vai durar mais algum tempo e vai depender das nossas autoridades. O nosso entrevistado de hoje é um advogado, é um artista plástico, é um agitador cultural, é um educador cultural, coordenador, diretor, o que você imaginar da Casa da Arte. Tito Constant. Tito, como é mais conhecido, filho de Edna Constant, mas eu acho que a gente vai falar do Tito, não do filho, mas de um guerreiro que mantém uma casa de resistência. É isso mesmo, Tito? Eu falei muita coisa aqui ou eu exagerei? Bom, primeiro, eu quero dizer para você que é uma honra, muito grato por você estar participando do Conjuntura. E vou logo dizendo para você que, antecipando, é a primeira vez que o Conjuntura abre o espaço para começar a falar de cultura. E não começamos pelos órgãos oficiais. Viemos por um agitador cultural, para chegar lá nos órgãos oficiais. Bom, agradecemos a oportunidade de estar aqui contigo e dizer que é verdade, a casa está desde os anos 80 na luta, por oferecer ao povo alagoano uma oportunidade de ver o novo e de questionar certos comportamentos e abrir a possibilidade de se questionar as coisas, né? Então, nos anos 80, exatamente no ano 85... Eu quero saber os detalhes. Como começa essa Casa da Arte? Porque é uma casa simples, né? Mas como é que ela começa? Olha, foi um encontro, na verdade, da casa com a idealizadora da casa, né? A Edna Constant. Porque por si só a casa é motivo de preservação, né? É uma casa de terra, uma casa de taipa, como a gente chama, que já que tem uma história anterior a... Quer dizer, uma casa de taipa, não é nada tão rebuscado assim, né? Não, é uma casa de taipa, uma casa de pescador, né? Que fala exatamente desse traço de arquitetura que já não existe mais, né? Então, foi um encontro exatamente de uma pessoa, de uma senhora visionária, né? Que enxergou na casa um potencial e resolveu agregar outros valores a ela, entendeu? Há quem diga que Edna Constant, ela foi muito bem casada, né, com o companheiro dela, mas ela decide nascer de novo, que era uma mulher inquieta, né, revolucionária, e que nesse momento teria um papel bem interessante que o país da divisão, eu acho que iria trabalhar pela voltar à normalidade, né? Como é que ela teve a ideia? Há quem diga que ela nasceu de novo. Você, como filho, né? Você percebe isso nela? Que ela teria nascido quando ela se encontra com a ideia da Casa da Arte? Foi um momento de uma decisão, numa época muito difícil para uma mulher tomar uma decisão desse tipo e também de empreender, né? Fazer algo pela comunidade. E com cultura. E com cultura, que a ferramenta seria a cultura, a transformação seria exatamente a cultura. Então, eu diria que foi um desafio, para uma mulher, foi um desafio muito grande, né? Mas a minha mãe era uma pessoa muito obstinada, entendeu? Muito... Ela, quando colocava algo na cabeça, ela tinha uma meta e estabelecia que aquilo ali tinha que ser conquistado. E ela foi uma vitoriosa logo cedo, naquele momento, ela foi muito vitoriosa na escolha que fez e nos caminhos que ela traçou para aquela edificação que representa como que eu posso dizer, a identidade de uma arquitetura que nos momentos atuais já não existe mais, né? É uma casa de taipa que se transforma num palco de arte. Exato. Mas, estudando a Casa da Arte,
eu percebi que ela não era só um espaço, não era só uma galeria. O que acontecia ali no início, na ideia, no embrião das coisas? No início, como a gente começou enquanto galeria, a gente logo percebeu que aquele público, que aquela comunidade, ele tinha que deixar aquela posição de espectador e passaria a ser um coadjuvante de uma transformação. Sim. Então, eles passaram a mostrar o seu potencial, né, e o valor da comunidade. A gente começou a espelhar tudo isso para a própria comunidade, né? E quer dizer, virou uma escola de arte. Era uma casa que tinha um espaço. Era uma escola que já atendia uma comunidade de pescadores lá atrás, no passado. Os filhos dos pescadores, essa comunidade que você diz? Não, era uma escola tradicional, uma escola privada que ali atendia o beabá daquelas pessoas ali. Isso não. Quer dizer, inicialmente a Casa da Arte funcionou como uma escola. Ela tinha essa vocação pedagógica. Essa vocação pedagógica existia já, entendeu? E logo que a gente assumiu e resolveu preservar, a gente agregou exatamente essa questão da questão da cultura, de trabalhar exatamente a questão da cultura dentro de uma casa que já tinha sido uma escola. As crianças, filhos de pescadores, lá no início da história toda, elas frequentavam já. Quer dizer, foi uma inserção da arte na vida da Agaça Torta das crianças? Foi. Que tipo de arte que se ensinava lá? Bom, nós dividimos nossas atividades em 5 núcleos, né? A gente tinha núcleo de teatro, de artes visuais, de música, né? De expressão corporal. Então, nós dividimos e ofertamos à comunidade todas essas possibilidades de participação. E a comunidade estava, os filhos dos pescadores? Abraçou com muita alegria. Chegaram a fazer exposição com as obras das... Olha, uma coleção nossa, ela se fez presente na Bienal de São Paulo, no Museu Afro-Brasil. Das crianças? Sim, claro. O filho dos pescadores? Passou 3 meses exposta lá, uma coleção nossa, conversa de boneco, foram cerca de 16 quadros que foi levado para o museu e ficou exposto lá durante 3 meses. São Paulo. Além, quer dizer que ela já, o protagonismo dela já não ficava mais na Agaça Torta? Já estava ganhando outros horizontes, entendeu? Em algum momento, a cultura nacional, a cultura local, vamos pela cultura nacional, o Ministério da Cultura, em algum momento, enxergou essas manifestações da periferia, da Casa da Arte? Isso quando... a gente estava falando no ano 2000, né? Aí, nesse ano 2000, quando o país ganhou novos ares, aí foi criado um programa de Cultura Viva. Quem era o presidente na época, você lembra? Na época era o presidente Lula. Que coincidência, que está de volta aí novamente, né? Que agora, mais uma vez, assim, nos enche de muita expectativa, porque reafirmou que tudo isso estará de volta, assim, e com muita força, né? Porque foi um momento muito interessante, Arnaldo. Foi um momento em 2004, onde o governo central do Brasil resolveu dividir direito o pão, né, para todos os irmãos brasileiros. O pão que eu falo da cultura, entendeu? Dividir. Então, ele criou um programa e financiou esse programa durante 4 anos e meio. Quer dizer, uma analogia, havia verba para a cultura e chegava nos fomentadores. Havia, essa verba já existia, mas não era bem repartida junto a todos os entes federativos. E isso possibilitou o quê? A Casa da Arte, por exemplo? Isso possibilitou, nos deu visibilidade, né? Nos deu, assim, a nos tornar o 4º ponto de cultura do Brasil com melhores resultados apresentados. Em Alagoas tinha outros pontos de cultura? Nós começamos com 16. Em Alagoas? Em Alagoas. Dentro das periferias? Dentro da periferia, dos maiores rincões, aí a gente tinha pontos de cultura. Você acha que isso pode voltar? Tem condições de voltar? Isso de olho no governo federal, né? A expectativa é muito, muito boa, né, nossa. Que nós temos manifestações aí na periferia, né? O próprio presidente da República, o presidente eleito ontem, reiterou que isso iria voltar. Depois do governo central, do governo investir na cultura, de lá para cá, os governos que passaram por Alagoas também enxergaram a cultura, governos que passaram por Alagoas, pela Prefeitura de Maceió, conseguiram identificar na cultura como um indutor de novos horizontes sociais, inclusive de mercado, né? Isso foi uma ação inicialmente do governo federal, mas logo em seguida o governo estadual
também abarcou essas coisas do ponto de cultura, mas nos últimos 4 anos houve uma interrupção desse fomento da cultura no país, entendeu? E chegava em forma de incentivos? O quê? Chegava em forma de incentivos esse fomento? Esse fomento chegava em forma de incentivo, claro. Com recurso, porque eu acho... Claro. Quanto deve ser para manter, por exemplo, a Casa da Arte, por exemplo? A Casa da Arte é o quê? o mínimo. 4 cômodos, né? De galerias. Uma galeria tradicional, primitiva, nativa, né? Um custo para manter uma casa daquela? Você fala nos dias atuais? Quanto seria o custo mensal para manter aquela casa? Eu não saberia lhe dizer assim qual seria, porque tem conta de energia, tem energia, água e ainda tem os tributos que o município cobra de um projeto social, né? Como taxa de localização e essas coisas todas. Mesmo que você não tenha lucro, né? E casa de arte dá lucro no Brasil? A gente às vezes fica sem entender como é que se pode... Taxar, né? Taxar determinadas iniciativas, né, que estão ali construindo alguma coisa de positiva, quando... Bom, eu não... Mas isso é uma questão de lei, né? De proposta que tem que eu acho que aí nós vamos precisar que os legisladores olharem mais, com mais carinho para esse lado, né? A casa ainda continua desempenhando esse papel com os garotos, os adolescentes? Sim, retomamos nossas atividades, agora há pouco mais de 2 meses, retomamos as nossas atividades. Que atividades são? Nós temos um núcleo de artes visuais e agora estamos trabalhamos até o Dia da Criança com a arte de construir mamulengos. Né? Então, as crianças produziram durante 2 meses os seus próprios presentes para o Dia da Criança. Eles mesmos no Dia da Criança... Quer dizer, elas produziram um presente para elas ou para outras crianças? A ideia era mostrar que elas eram capazes como sempre foi digamos, a pedagogia da casa, de deixar claro que as crianças são capazes e são pessoas que podem realizar E quem são essas crianças? Como é que elas têm acesso à Casa da Arte? São filhos de moradores, de pescadores, de qualquer pessoa, é aberta a qualquer um. Independente da classe social? Independente de classe social, de gênero, de qualquer coisa. Como é que elas podem chegar até a Casa da Arte? Como é o acesso a elas? Eu tive, agora mais nesse curso que a gente está fazendo agora, eu tive cuidado de procurar a escola estadual que existe lá na Caça Torta. Sim. E conversei com a votei lá, inclusive. Eu também. E conversei com a diretora, né, mostrando que seria uma oportunidade interessante para complementar o ensino da própria escola do Estado. Ter aquilo como uma atividade lúdica. É uma parceria, né? Já que a gente vai trabalhar com música e com artes visuais, seria uma coisa interessante para a própria escola. Também procurei o presidente da Associação de Moradores. Quem né? é o presidente da Associação dos Moradores lá? Eu não lembro bem o nome do cidadão, entendeu? Porque ele não é residente lá no bairro. Mas procurei e coloquei a casa à disposição, né, questão de horários e que nós gostaríamos de contar com o apoio dele. A receptividade desses setores? É como eu estou te falando, a gente está vivendo um momento muito turvo, um momento muito... Estávamos vivendo um momento de divisão, de lado A, lado B, então, né? as pessoas estavam até confundindo assim, uma boa ação como uma atividade política. Uma atividade política. Quer dizer, a ação é social, política é outra coisa. Exatamente, é isso que a gente busca fazer. E nesse momento, nesse trabalho de arte visual, o que é ensinado às crianças na Casa da Arte? Basicamente, assim, a gente usa essas ferramentas, né, para ensinar, para dar cidadania às crianças, entendeu? Assim, mostrar a capacidade que elas têm. A esperança da casa não é que nasçam dali futuros pintores, entendeu? Mas que sim nasçam pessoas felizes e participativas, cidadãos. Quer dizer, de 2000 para cá, nós já estamos em 2022, 22 anos só desse período, Casa de Arte, desse novo momento que a cultura é olhada como protagonista. Quem passou pela Casa da Arte? Nomes de exposição que você fala assim, vivemos esse momento... Quem passou de gerações, as gerações que passaram? Que já usaram a Casa da Arte como suporte para expor o seu produto. Eu posso assegurar a você que os artistas visuais aqui de Alagoas, todos Pode citar alguns nomes? Posso citar Celso Brandão, posso citar Suel Cordeiro, Delso Delso Shoa, Agélio Novaes,
Todos. Eu até seria injusto se esquecesse algum deles, são muitos, né? Porque, na verdade, era quase que Maceió, Arnaldo, ela era muito carente, e ainda hoje é, muito carente de espaços. E paga-se alguma coisa para entrar na Casa da Arte? Nada. Aí, peraí, como é que é a história? A Casa da Arte é um museu, né? A Casa da Arte é um museu periférico, da periferia do Estado, que guarda tanto a arquitetura local, né? A arquitetura do nosso litoral, como guarda assim, a história da nossa cultura alagoana. E essa história da arquitetura, da casa, das obras, continuam lá? Eu me lembro que alguém me disse, eu fiz alguns estudos sobre a Casa da Arte, e tinham lá algumas peças desses artistas. Elas continuam lá em exposição? Nós temos nossos acervos assim, e mantemos a nossa galeria sempre ativa, com mudanças a cada 3 meses. Colocamos ou quando não tem um artista passando pela casa, colocamos um acervo nosso que tem trabalho das crianças e trabalho desses artistas. Os artistas, principalmente os mais novos, reclamam que as galerias tradicionais aqui de Alagoas já têm o seu elenco cativo, que são os grandes nomes da arte. Nada contra, muito pelo contrário, eu sou admirador de alguns deles, e alguns são meus amigos, inclusive, mas os mais novos ressentem desse espaço. A Casa da Arte está aberta para essa nova geração? A casa é super aberta e, assim, eu até não concordo muito com o que você acabou de falar, porque eu acho que está bem democrático, assim, as possibilidades e os espaços. Acho até que... Em Alagoas já tem espaço para todos? Não é que tenha espaço para todos, a gente é carente de espaço. Mas a gente tem uma boa movimentação de exposições, eu acho que está acontecendo uma boa movimentação de exposição. O turismo pode ser um indutor dessa ferramenta, né? Esse setor já começa a identificar, por exemplo, não só a Casa da Arte, como os espaços culturais que nós estamos vendo. Eu penso que agora deve até aflorar mais, né? Porque há um convite nacional para isso. O setor turismo começa a observar, e não só o Pontal, mas como protagonistas em municípios do interior? Numa cidade tão bonita e tão praeira como Alagoas. Maceió, né? Maceió, e outras cidades. Além do governo ter que fomentar essa curiosidade e esse consumo de outras coisas. De inserir outros produtos, né? Que não a praia, né? Que não os hotéis e a gastronomia, né? Esse não é um desafio muito fácil, entendeu? Porque realmente as pessoas, quando eles buscam Alagoas pensando exatamente em desfrutar das praias e tudo mais. Mas a gente tem um número de belezas culturais, sabe? E história, e grandes artistas, sabe? A serem vistos. E assim, um terreno amplo e muito fértil para explorar, sabe? Cabe o governo fomentar, porque está todo mundo preparado e todo mundo muito contente com os últimos acontecimentos e querendo... A democracia restabelecida no país, né? Eu sei que você não gosta de entrar muito nessa... Agora, eu vou querer matar um interesse meu em saber de uma coisa. Você é um advogado, que foi um advogado bem-sucedido, que desempenhou um trabalho em algumas instituições aqui de Alagoas. O que fez você deixar o profissionalismo do direito, que me parece dá algum dinheiro, para trabalhar com a arte, que é uma luta, amassando um pão todo dia, né? O que fez você? A sua mãe teve um papel nisso? A minha mãe é uma questão a mãe é a questão de dar luz, né? A mãe vive dando luz para os filhos toda hora, todo instante, né? A questão da arte foi uma questão de identidade, né? Você se encontrou com a arte? A do direito é o que eu estava te dizendo. Eu acho que é uma coisa tão bonita o direito, que todo cidadão deveria ter a oportunidade de fazê-lo, sabe? Um curso de direito. É uma preparação para a vida, entendeu? Em algum momento o que você produz, você trabalha em que linha de arte? Olha, eu sou uma pessoa muito aberto, assim... Eclético? Eu não me acomodo em escolas, nem tampouco. Eu sou uma pessoa, assim, muito da emoção, né? Seu suporte? Meu suporte é tela, é o que eu tiver no momento. Você fala suporte para pintura? Pintura, para você expor... de pintura como extravasar a sua arte. Da pintura, das esculturas.
Isso é uma coisa que me fascina, é exatamente a possibilidade de fazer, de construir algo. Nós estamos agora chegando à temporada de verão. O que vem aí? Antes de passar para a temporada de verão, o que vem pela programação da Casa da Arte? Que já estamos quase que na reta final do programa aqui, mas eu queria saber se, além de Alagoas, teus trabalhos foram expostos aonde? Meus trabalhos já foram expostos na Espanha, né? Na Europa, que eu falo é Espanha, né? E alguns circuitos que eu fazia pela Espanha, porque eu já tive a oportunidade de morar lá. Também tive a oportunidade de editar, de ilustrar um livro para a Embaixada da Espanha, aqui no Brasil, um livro chamado Lendas da Amazônia Brasileira, que é um livro bilíngue, onde eu tive a oportunidade de ilustrar esse livro. Uhum. Quer dizer que você já tem um mercado cativo lá fora e tem um mercado aqui nacional? Eu durante algum tempo eu investi nisso, em criar um mercado para mim, né? Também morei algum tempo aqui em alguns estados do Brasil, onde tem um maior fluxo cultural, né? Uhum. E tive a oportunidade também de conhecer algumas galerias e transitar. E o que vem para o verão? Bom, eu acabei de fazer uma individual minha na Casa da Arte, né? E para a Casa da Arte, o que a gente tem de programação a gente continua com essas oficinas com as crianças e estamos preparando um trabalho de festejo natalino, com o Mamulengo. Teremos o pastoril na Casa da Arte de volta? Vamos ter o pastoril de Mamulengo. Está com as crianças? Com as crianças apresentando. Já estão preparando isso? Já estamos preparando, já estamos... Porque houve um momento de tradição na Gassa Torta de ter o pastoril, a festa com o Juscelino Gomes, se ele estiver nos ouvindo, um abraço para Djavan mesmo, o próprio Djavan, nosso querido. Djavan esteve lá participando, né? Então, estamos confeccionando os bonecos. Eu aqui quero agradecer o apoio e a dedicação do mestre Dário, José Dário, do Mamulengo Sururu, que está voluntariamente também, todas as segundas e quartas, está dando seu tempo à comunidade da Gassa Torta, entendeu? É uma coisa muito importante a gente agradecer. Quer dizer que a Casa da Arte, que no período da pandemia esteve fechada por conta de todo, está viva? Está fervilhando, viva. Para o verão? E aberta a novas possibilidades e novas... E receber novas pessoas. E ela tem essa tradição de resgatar, de acordo com cada período, a primavera, isso. Agora o Natal, né? E Carnaval, ela tem alguma marca? Nós temos assim, temos um bloco de Carnaval na Qual é o nome? Torta, nós temos os bonecos de Carnaval, a Casa da Arte guarda os bonecos, que são pessoas da comunidade que a gente homenageou, né? Tem a Moreira da Nete, que é um cidadão de lá, tem a Zéza e tem um Tonho, que são pessoas de lá que eu transformei em bonecos. E no Carnaval a gente tem um bloco da Coreia, que são vários blocos que tem, e a gente brinca com o verdadeiro frevo, um frevo de raiz. Como é que a comunidade, tem os filhos dos pescadores, mas a comunidade em si, elas têm acesso à Casa da Arte? Sim, claro. É aberta para elas? Todos os dias, em horário comercial. É uma residência que todos os dias abre sua porta e está ali para oferecer a oportunidade das pessoas verem algo novo. Agora, eu acho que seria interessante você usar a nossa lente da verdade para convidar. Convidar quem? Quem você gostaria de convidar para conhecer a Casa da Arte? Eu gostaria de convidar toda a comunidade, todas as pessoas de bom coração e que queiram conhecer uma casinha preservada e uma ideia muito maravilhosa, que compareça à nossa casa todos os dias, de segunda a sábado, no horário comercial. Aonde fica? Fica na Gassa Torta, na rua São Pedro, 185, Litoral Norte. Na Gassa Torta, olha, e a Gassa Torta... Certa vez, eu vou contar aqui uma passagem, vou quebrar aqui uma rotina. Uma vez, concedendo uma entrevista a uma autoridade policial, né? E aí a autoridade policial me perguntou, você mora onde, Arnaldo? Eu moro na Gassa Torta. Aí ele disse, aonde? Eu disse, Gassa Torta. Ah, Gassa Torta, dos artistas. É isso mesmo, a Gassa Torta dos artistas? A gente carrega essa fama, né, de ser um local assim que tem como eu poderia dizer, que existe uma redoma aquilo ali. Entendeu? E que ali é um mundo completamente diferente de todos os outros mundos. Eu acho que aqui em Maceió, em Alagoas, dois lugares assim são muito pitorescos nesse sentido. É o Francês e a Gassa Torta. Cultura é o quê, hein? Rapaz, cultura é liberdade, sabe? É a mola mestre de qualquer uma nação, sabe? Sem ela, povo nenhum vai à frente. Nós temos agora... O governador reeleito, né, Paulo Dantas, eu não queria entrar nesse caminho que você
Ele prefere se dedicar à política cultural, mas é impossível não falar. Nós temos o governador reeleito, Paulo Dantas, do MDB, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é também um dos protagonistas da Casa da Arte, né, do PT. O que é que você espera para a partir de agora, né? Olha, nós estamos muito contentes com o resultado das urnas. Né? Venceu a democracia? Venceu a democracia. Eu acho que todo aquele ódio ficou para trás, realmente ficou para trás. A expectativa é de que a gente consiga superar tudo isso e que o país volte a crescer com cultura bombando, como disse o próprio presidente Lula, sabe, uma melhor distribuição de renda, sabe, e o povo feliz, que é isso que a gente merece. Cultura pode contribuir para isso? Ué, a cultura é tudo isso que eu acabei de dizer a você. Cultura é a identidade de um povo. Sem ela, o povo, ninguém pode ser nada na vida, entendeu? Você tem que ter cultura. Olha, gente, eu quero fazer um convite. Uma atenção melhor para a cultura. Eu quero fazer um convite especial para você. Você pai, você empreendedor, você que trabalha no mercado de turismo, inclui a Casa da Arte e outros movimentos culturais neste roteiro. A Casa da Arte, em especial, fica ali na Garça Torta. Ela já é um desafio para a arquitetura urbana. Ela invade uma rua e a rua invade a casa. É muito interessante. É um convite que eu faço de um projeto interessantíssimo. E o melhor disso tudo, você vai ter arte por um preço maravilhoso. Zero. Quanto? Zero bala. Muito obrigado. Fica aqui comigo.